Queridos irmãos, amados amigos, graça e a paz. O título dessa mensagem é o seguinte: doenças causadas pela rebelião nas células. Você sabia que o que Satanás fez lá nos céus e rebelou-se contra Deus, na verdade era ainda Lúcifer? A mesma coisa acontece com algumas doenças do homem. Existem umas doenças chamadas autoimunes. Nós vamos tentar rapidamente explicar o mecanismo. Preste atenção. Deus colocou no corpo humano o sistema imunológico. O sistema imunológico, eu comparo como se fosse aquele órgão dos Estados Unidos chamado Pentágono, que é um órgão de vigilância 24 horas por dia, em questão não só de defesa, mas também de ataque. Então o sistema imunológico do nosso organismo, ele está atento para que qualquer, vamos dizer assim, coisa que aconteça em uma célula que não está indo de acordo com o padrão estabelecido, ele entra em ação justamente para destruir ou uma célula, ou um vírus, ou uma bactéria que está penetrando e poderá causar grave prejuízo ao corpo humano. Isso é o nosso sistema imunológico. Agora veja como o diabo que veio senão para roubar, matar e destruir, ele vai e toca no DNA dos nossos órgãos, do nosso sistema imunológico. Então, de repente, o sistema imunológico do nosso corpo humano, ele identifica, vamos dizer assim, uma célula de um certo órgão do corpo humano como se fosse inimiga, quando na realidade aquela célula não é inimiga. E o que é que ele faz? Ele entra com todas as forças que ele tem, suas forças poderosas, e começa a destruir aquela célula que era uma célula sã. E isso causa diversas doenças, são chamadas doenças autoimunes. Ou seja, o problema está dentro de nós mesmos, mexendo no fator de imunidade do corpo humano. Então, vamos dar exemplo. Existe uma doença terrível chamada lúpus eritematoso. É uma doença autoimune que leva muitas pessoas, por exemplo, à destruição das funções renais. Essas pessoas terminam fazendo hemodiálise. Aparece muitas vezes com um sinal na face, sinal de borboleta. E essas doenças causam muito sofrimento à humanidade. Existe outra doença também chamada artrite reumatoide. É uma doença que causa deformações nas articulações, principalmente das mãos, dores terríveis, sofrimento. Tudo isso, rebelião do sistema imunológico. O diabo vai lá e mexe em alguma coisa e o corpo humano começa a desenvolver uma reação em defesa como se estivesse fazendo uma coisa boa, quando na realidade está destruindo o próprio organismo. Existe também uma doença chamada tireoidite de Hashimoto, onde essa doença autoimune, ela destrói todas as células que fabricam o hormônio tiroidiano. E o resultado é que a tireoide, que é um órgão que fica aqui no centro do pescoço e que fabrica o hormônio T3, T4, e sem o hormônio tiroidiano, a pessoa começa a desenvolver edema de pálpebra, de pés, elas perdem a força e as pessoas precisam ser tratadas com hormônio T3 ou T4 através de comprimidos, senão as pessoas não têm condições de viver, elas terminam morrendo, porque o coração
fica também, o corpo todo é demasiado. Mas é uma doença também causada por uma leitura errada do sistema imunológico, que destrói a glândula tireoide. Existe também uma doença que causa, vamos dizer, traumas nas pessoas, uma doença de pele chamada vitiligo. Vitiligo, a pessoa de repente começa, se a pessoa é morena, aparecem umas manchas brancas, se é branca, aparecem outras mais brancas ainda, principalmente no rosto. E quando é das mulheres, principalmente, traz um trauma terrível. Isso mostra a mão do diabo que veio senão para roubar, matar e destruir, ou seja, trazer tristeza para as pessoas, doença, sofrimento. Existe também o diabetes tipo 1, que é considerado já hoje em dia como uma doença também autoimune. Ou seja, o organismo faz uma leitura errada lá daquelas células que vão fabricar a insulina, que faz com que o açúcar baixe depois da alimentação. E resultado é que a pessoa desenvolve um diabetes do tipo 1 porque o próprio organismo, as células do próprio organismo foram identificadas como se fosse inimigo e o sistema imunológico destruiu aquelas células boas. E tem também ainda mais a pancreatite, que em alguns casos também poderá ser causada por esse mecanismo também autoimune. Ou seja, Deus colocou o sistema imunológico como um sistema de defesa. Por exemplo, toda vez que nós furamos ou alguma coisa fura a nossa pele, imediatamente o sistema imunológico manda ali vários leucócitos e outras substâncias para, vamos dizer assim, circundar aquele pequeno furinho lá na pele, bloquear, para que aquela infecção não fique disseminada. Então é dessa maneira que o sistema imunológico deve funcionar, para proteger e não para destruir. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardando seu coração e sua mente em Cristo Jesus. O nosso site é antoniopintojr.com.br. Essa ministração poderá ser assistida nesse site e também através do YouTube.